Momento do Discipulado. Treinando os novos discípulos para não serem como os mais velhos. Essa é uma realidade que precisamos encarar. A tendência de todo o universo criado é a degeneração. Um corpo quente vai ficando frio. A Terra foi criada perfeita e ela vai se degenerando. Tudo o que foi criado vai se degenerando. O ser humano é assim também. A sociedade vai piorando moralmente, espiritualmente, vai se afastando de Deus. Todo crente tende a se acomodar, a virar um crente morno. Isso é a tendência geral no universo, por causa do pecado que entrou no mundo. Deus criou tudo perfeito, mas por causa do pecado, toda a criação vai se degenerando e, claro, vai precisar de uma renovação, uma reconstrução. Mas a vida também é assim. Alguém, filosofando, disse que a gente já nasce morrendo. A cada dia a gente está morrendo. E até que completa este ciclo e a gente se apaga completamente da vida. Quando nasce, a gente recebe vida, mas a vida vai morrendo gradativamente. O corpo humano é formado por um sem número, é imensa a quantidade de células que o corpo humano tem. As células são pequenas partes do corpo que têm vida. Células são pequenas partes do corpo que têm vida. As células vão morrendo. A cada dia morrem milhões de células no nosso corpo. Novas células são formadas se alimentando das células antigas que estão morrendo. Essa é a razão pela qual você corta um dedo e depois de algum tempo ele está completamente restaurado, porque o corpo é vivo, o dedo é vivo. Se você cortar uma madeira, você pode esperar 1 milhão de anos, se ela durar, ela vai continuar cortada. Você corta um ferro, trinca, ele vai continuar, ele não emenda sozinho. Um dedo, quando você corta, ele emenda. Por quê? As células ali que estão afetadas e novas células vão crescendo, comendo aquelas velhas e refazendo a vida. Depois de algum tempo, aquele corte desaparece. Às vezes fica uma cicatriz, mas ele desaparece e o corpo volta a ser perfeito ali. Por quê? O corpo tem vida. Deus quer que a igreja se renove. Deus quer que cada um de nós se renove. E Deus quer que novos discípulos, novos crentes que chegam, sejam ensinados, discipulados bem melhor do que os que estavam. A tendência é, normalmente, você piorar. Para andar para cima tem que fazer força. A tendência é cair. Você solta um corpo, ele cai. A menos que você pegue uma força com a mão ou qualquer outro meio e leve esse corpo para cima. A tendência é cair. A tendência do crente é se esfriar, se amornar, é ficar crente velho, se acomodar. Dificilmente um crente melhora a sua vida espiritual, a não ser que ele faça muita força e tenha alguém para ajudar. Ninguém consegue crescer espiritualmente sozinho, se não houver quem ajude, quem o apoie. É interessante isto.
A gente precisa entender esse princípio, que é o mesmo do corpo humano. Novas células vão crescer se elas estiverem bem alimentadas, porque se o corpo estiver mal alimentado, um corte vai infeccionar, vai piorar a situação, vai virar uma ferida grande e aquilo pode se espalhar pelo corpo. Caso a pessoa se alimente bem e o corpo tenha saúde, novas células saudáveis vão se alimentar das velhas células e vão renovar o corpo, desde que esteja bem alimentado. Espiritualmente é assim. Eu me lembro que o pastor Juan Carlos Ortiz, da Argentina, que já esteve no Brasil, escreveu um livro excelente, O Discípulo. Quando ele relata a experiência dele quando começou a entender o discipulado. A mesma coisa o pastor Ivan Baker, que era companheiro dele na Argentina, também entendeu. Eles quiseram transformar uma igreja convencional numa igreja que praticava o discipulado. Não conseguiram e ambos desistiram. E eles tiveram que sair por outros caminhos e relatam isso para nosso aproveitamento. Eles tiveram que agir de outra maneira, separando os novos discípulos para não serem contaminados com os crentes velhos. Depois esses discípulos vieram amar e se entrosar e, enfim, mudou tudo depois, mas não se consegue transformar uma igreja acomodada, ela não muda, tem que separar os discípulos. Jesus fez isso, uma multidão estava viciada, ele saía, ia para outro lugar para poder refrigerar a mentalidade dos discípulos e ensinar a eles coisas novas. Jesus, para fazer discípulos, tinha que sair do meio dos outros. Não podia fazer discípulos em meio aos velhos judeus, aos velhos fariseus. Ele, para fazer discípulos, tinha que se separar. E a ideia é essa: fazer discípulos tem que se separar. O povo de Israel, quando saiu do Egito, Deus fez maravilhas na saída do Egito, milagres no Egito, depois abriu o Mar Vermelho, o fogo no Monte Sinai, quando Deus deu a lei, foi tudo maravilhoso. Porém, aquele povo não aproveitou aquilo e Deus determinou: vocês vão ficar no deserto 40 anos até que toda esta geração que saiu do Egito morra e novos filhos, uma nova geração, novos discípulos vão ser treinados para esse sim entrarem na terra prometida. Em Deuteronômio, no capítulo 2, o Senhor fala isso: olha, 38 anos se passaram até que toda essa geração morreu. Agora nós vamos atravessar o rio Zered, depois o rio Arnon, para tomar posse dessa terra com essa nova geração. Você entende isso? Agora eu quero falar no Salmo 78. No versículo 6, aliás, desde o versículo 5, Deus estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel e ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos. Nem os pais praticaram a lei, nem transmitiram a seus filhos, e novas gerações nasceram totalmente longe do Senhor. Esta é a realidade descrita no livro dos Juízes. Novas gerações vieram sem conhecer o Senhor. Mas o Senhor deu essa ordem: os pais ensinem para os filhos. Eu creio que isso vale para o cristianismo também. Os pais têm que ensinar a vida cristã para os filhos. A maioria dos pais nas igrejas não fazem isso. Eles levam o filho para a igreja achando que a igreja vai fazer milagres, a escola bíblica dominical vai fazer milagres. A ordem do Senhor é que os pais discipulem os filhos, o versículo 6, para que essa nova geração conhecesse o Senhor. Filhos que ainda hão de nascer,
os referissem aos seus descendentes, para que pusessem em Deus a sua confiança e não se esquecessem dos feitos do Senhor, mas lhe observassem os mandamentos e que não fossem, eu estou lendo Salmo 78, agora versículo 8, não fossem como seus pais, crentes velhos, geração obstinada e rebelde. Deus chama de geração obstinada e rebelde. Geração de coração inconstante e cujo espírito não foi fiel a Deus e por isso foram derrotados. Essa visão é muito clara. Este salmo atribuído ao Asaf, um levita que tinha revelação de Deus, nos mostra essa verdade. A tendência de crentes é se acomodarem. Mas para agradar a Deus, inclusive ter a salvação, precisamos fazer uma força grande para evangelizar, discipular, separar os novos discípulos para não serem contaminados pelo rame-rame da religião rotineira que mecanicamente se aprende. A maioria dos crentes são religiosos rotineiros e isso não é de Deus e nem vai levar à salvação. Nós, para fazer algo importante para Deus, cuidar de vidas e preparar essas vidas para cuidarem de outros, o apóstolo Paulo disse: Timóteo, você faça uma seleção de pessoas que sejam fiéis e idôneas para você discipular, a ponto de eles poderem discipular outros também. A maioria dos crentes de igreja não são discípulos, não sabe o que é discipular e muito menos tem vontade de aprender a discipular outros. O que fazer? Nós vamos amar essa gente, mas não perder tempo com eles. Vamos fazer discípulos dentre os que querem ser discipulados. E vamos ensinar a eles a amar os outros também, mas não entrar no rame-rame dos outros. Isto não é bom, não vai trazer proveito. Ficar tocando igreja, empurrando reunião de igreja e a vida inteira, Jesus volta e está tudo aí do mesmo jeito. Nós temos que separar os que querem ser discipulados, investir, amar, orar, buscar o Senhor, consagrar a vida e eles ensinarem a outros, aprenderem a ensinar a outros como é ser discípulo de Jesus. Esse é um princípio muito importante. Não discipula quem não quer ser discipulado. Não se discipula crente velho que está acomodado. Tem que separar quem quer ser discipulado para poder aprender a fazer outros discípulos e assim sim os discípulos vão se multiplicar. Em que estágio você está nessa história toda? Entenda, pense e se volte para Deus.